trata especialmente sobre providência do Senhor. Nós já pensamos e meditamos muito sobre providência do Senhor aqui. E fala também, por fim, sobre a consolação que está no Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe. Também darei águas aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente
e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor, por que fica aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: então fale. E ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo o que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei a meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Senhor, a quem tenho servido, enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Assim, estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos seus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca com um cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte, tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, diga-me, e se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestimentas a Rebeca, deu presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixem-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo
partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer-Lahai-roi, pois habitava no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Pai bendito, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela manutenção da Tua palavra que chega para nós hoje, depois de tanto tempo, um texto tão distante, Senhor, mas a Tua palavra foi preservada e ela fala ainda hoje. Por isso nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, ministrados pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. História bonita, não? Bonita, curiosa, mas em certo ponto estranha para nós também, para o nosso tempo, né? Na semana passada nós meditamos sobre a morte da matriarca Sara, primeira matriarca. Descansou. O registro bíblico diz que Sara viveu 127 anos e descansou. Sepultada em Macpela, aquela terra comprada por Abraão por um preço justo dos hititas. Hoje nós meditaremos sobre a chegada de Rebeca, a segunda matriarca. Em verdade, já não é a primeira vez que nós escutamos falar sobre Rebeca. Em Gênesis 22, 20, nós já havíamos tido notícias. Por isso que o autor, Moisés, já fizera menção à família de Abraão no capítulo 22. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. De alguma maneira chega até Abraão essa informação de que a família dele, seu irmão, Milca, tinha dado filho a seu irmão, Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Azo, Pildas, Gidrafe e Betuel, pai de Rebeca. Ela era neta, portanto, do irmão de Abraão. Ela era neta de Naor, filha de Betuel. Então nós já sabíamos de Rebeca. Eu disse na semana passada também que é importante nós honrarmos Sara, porque de fato, em alguns momentos vacilantes de sua vida, mas Hebreus resgata, Hebreus 11:11 diz que pela fé a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Da mesma forma que é importante honrarmos Sara, lembrarmos que era uma mulher de fé, também é importante saber sobre o registro de Rebeca, sobre a chegada de Rebeca, porque também se dá de maneira honrosa. Nós devemos lembrar que Isaac era o filho da promessa. Era a partir de Isaac, ele seria o segundo patriarca, a partir de Isaac que daria sequência ao pacto abraâmico, ao pacto que Deus tinha estabelecido com Abraão, para que ele se multiplicasse, era através de Isaac. Portanto, esse patriarca Isaac, em cumprimento dessa promessa, tinha que ter um casamento dentro da vontade de Deus, tinha que ter um casamento dentro daquilo que era agradável a Deus. Por isso que o autor faz questão de registrar como Rebeca chega. E diante disso, Abraão tem duas decisões, pelo menos, né? Nessa necessidade de casar o seu filho. Primeira coisa, eu não darei uma mulher cananeia para o meu filho. Não quero uma mulher cananeia. A segunda é, Isaac não vai até Ur, ele fica cá. Não leve. Porque
Porque ser cananeu é sinônimo de estar ligado a um povo que não é temente a Deus. Ser cananeu, no Antigo Testamento, na maior parte das vezes, está ligado a um povo que não pertencia à aliança, não pertencia a Deus. Então, Abraão fala assim, jamais. Não quero uma esposa para o meu filho que não pertença à minha família. E a segunda coisa é voltar para Ur também não. Por quê? Porque voltar para Ur significava estar fora da promessa. A promessa era Canaã. Então Abraão falou assim, não leve de volta. Ele tem que estar aqui, que aqui foi onde a terra prometida para a gente é essa aqui, Canaã, onde nós estamos. Então, vamos pensar no texto. Verso 1 e 2, Abraão já era velho de idade bem avançada. Abraão já era velho de idade bem avançada. O Senhor em tudo o abençoara. Abraão era abençoado em tudo. Abençoado em tudo não significa dizer que ele não teve desafios. Nós vimos alguns aqui. Não significa dizer que ele era perfeito. Mas ele vivia em Canaã, era respeitado, era um homem rico. Ele tivera o filho que sempre sonhou, né? Filho da promessa. E ele era abençoado em tudo. Agora, olha que interessante. Disse ele ao servo mais velho de sua casa. Provavelmente, esse servo mais velho aqui era uma pessoa que já acompanhava ele desde Ur, tá? Possivelmente acompanhava ele desde Ur, embora o texto não diga. Provavelmente é aquele servo citado em Gênesis 15, verso 2, que Abraão, na época Abrão, tinha pensado que deixaria toda a sua herança para Eliezer ou Eliezer, que era o servo dele. Então, era um servo que conhecia Abraão já de longa data, era o servo que acompanhava ele, provavelmente desde Ur. Então, ele fala assim, disse ele ao seu servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, era uma espécie de governante que comandava tudo, os bens, boi, camelo, ovelha, tudo. Diante da importância, Abraão já era idoso, ele não podia ir fazer essa viagem. Ele chama uma pessoa de confiança e mesmo assim fala assim, era tão importante, era tão sério que você tem que jurar. E aí aparece aqui um procedimento estranho, né, para nós, mas ele chama esse servo e pede para que esse servo jure. Abraão era abençoado de todas as formas. Em tudo o Senhor abençoará Abraão. Mas ele fala assim, olha, chama o servo para ir lá. Aqui existe uma combinação que é difícil da gente entender, mas que precisamos sempre estar atento a isso, que é a providência do Senhor, ou o poder do Senhor, não isenta a responsabilidade humana. O fato do Senhor ser poderoso sobre todas as coisas, a soberania de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade. Abraão era abençoado de todas as formas, mas ele tinha uma responsabilidade ainda, encontrar uma esposa para Isaac. Verso 3 e 4, como eu falei, trata aqui de um juramento. A gente não vê esse procedimento em outros povos, mas demonstra, eu não vou entrar nos pormenores disso daqui, mas demonstra a importância da missão. Ora, ele ia buscar uma esposa para aquele que era o filho da promessa, e junto com essa esposa, eles que dariam sequência ao pacto. Era de grande importância. Ele fala, meu filho, jure, porque você vai buscar uma esposa para o meu filho, e eu não quero que sejam as cananeias. E ele vivia bem ali. Abimeleque o respeitava, os hititas respeitavam Abraão, também ele vivia bem ali. Mas eu quero que seja da minha família. Depois, no verso 12, nós vemos o servo vai, pergunta se não quiser vir ninguém. Abraão orienta, fala, não, o anjo do Senhor vai à frente, se lá não tiver ninguém, você está liberado desse pacto, e o servo vai. Ora, esse servo era o servo mais antigo de Abraão, é um servo que acompanhava Abraão, certamente que aprendera com o seu Senhor também,
o verso 12 diz que então o servo orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito. O servo era temente a Deus também. O servo era temente ao Deus de Abraão. Abraão discipulou, porque ele conhecia o Deus de Abraão. A palavra de Deus diz lá em Amós: andarão dois se não concordam, andarão dois se não concordam. O servo orou, e conforme ele orou, aconteceu. Aliás, é interessante a oração dele, fala assim: Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Na medida que a gente prega a palavra para aqueles que não conhecem o Senhor ainda, essa é uma oração muito comum. O ateu, principalmente. Olha, se esse Deus que lá está me falando, se esse Deus que Cristina está me falando, esse Deus que Nilda está me falando, esse Deus que Edu fala, se esse Deus é real que Nilcinho está me pregando, se esse Deus que Ni vem falar para mim é real, Senhor, transforma, ilumina minha mente. Por quê? Porque eles não conhecem. Eles não conhecem. É impossível conhecer sem o Espírito Santo habitar. Então, no primeiro momento, o Deus que ele conhece é o Deus que nós pregamos. O Evangelho que eles conhecem é o Evangelho que nós pregamos, dirigidos pelo Espírito, é óbvio. Ele fala, mas esse aqui, ele fala por conta da referência de Abraão, não é porque ele não fosse crente, não, por causa da referência de Abraão. Olha, o Deus do meu Senhor. E ele ora, e conforme que ele ora, acontece. Verso 21 diz assim: sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. E coroou de êxito. Verso 48 diz assim: e curvei minha adoração ao Senhor, bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar o filho dela, para o filho dele, a neta do irmão do meu senhor. E por fim, o verso 56, que diz: mas ele disse, não me detenha agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Então, ele orou, e conforme a oração dele, o Senhor usou de misericórdia e atendeu. Coroou de êxito a missão, de maneira providencial. Providencial. Ele chega na cidade, e quem chega primeiro a sair é a neta do irmão de Abraão. Providencial, o Senhor. Verso 26 e 27. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. Percebe como ele conhecia a Deus? Ele se curva, uma vez atendido, ele se curva em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me retirou, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Ele está falando de Abraão. Agora ele fala dele: quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Ele está falando: Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor também é providencial. O Senhor me conduziu exatamente para a casa dos parentes do meu senhor. Verso 33 e 36 diz assim: depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei, enquanto não disser o que tenho para dizer. Depois de conhecer, de encontrar Rebeca, depois de ter orado, e depois de Rebeca agir exatamente conforme a oração dele, ele presenteia Rebeca, pergunta sobre sua família, e Rebeca fala: olha, minha família é essa daqui. Ele era um servo de longa data com Abraão, então ele conhecia os parentes de Abraão, e fala assim: graças a Deus, o Senhor me conduziu até aqui. Uma vez que ele estava compreendendo que estava exatamente debaixo da direção do Senhor, que o Senhor tinha conduzido ele até ali, ele é convidado para casa, e Labão, o irmão, fala: vamos comer. E ele fala assim: olha, eu não como nada, enquanto não disser o que eu tenho para dizer. A viagem não era uma viagem tão agradável assim. Provavelmente esse povo estava com fome, mas ele fala: eu não como nada se eu não disser o que eu tenho para dizer.
E ele conta todo o relato novamente. Todo o relato novamente. Esse texto, esse homem, esse servo, nos mostra a importância de priorizarmos as coisas do Senhor. Eu estou com fome. Mesmo que não esteja com fome, comer é prazeroso, né? Comer é prazeroso. Eu não vou comer absolutamente nada enquanto eu não tratar daquilo que é mais importante, da missão, da orientação do meu Senhor. Aquele homem tinha a missão de encontrar a mulher que casaria com aquele que herdaria tudo de Abraão, inclusive o pacto. E ele não abria mão de fazer, ele não abria mão de fazer isto que era a prioridade em detrimento de qualquer outra coisa. Olha o verso 54 e 56 mais uma vez. Depois de comerem, né? Ele falou o que tinha para falar, e a resposta de Labão e Betuel foi: olha, isso é do Senhor, a gente não pode dizer nada, nem a favor nem contra, aqui está Rebeca, isso é do Senhor. Eles comem, ele presenteia aquela família, Rebeca, o irmão, sua mãe. Depois eles comem, verso 54, bebem e ali passa a noite, vão descansar. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele diz: deixe-me voltar ao meu Senhor. Eu não tenho tempo mais para qualquer outra coisa que não seja aquilo que é a minha missão. E mais uma vez ele demonstra a prioridade com as coisas do Senhor. É bastante interessante a gente pensar como esse homem lida com aquilo que era uma orientação da parte do seu Senhor. E aqui, o Senhor é em letra minúscula, é o seu Senhor Abraão, mas serve de ensino para como devemos tratar as coisas do nosso Senhor, o nosso Deus. Não é no nosso tempo, não é de acordo com a nossa vontade, não é quando dá. Esse homem fez uma viagem, não comeu enquanto não tratou. Tratou, comeu, dormiu, agora tem que voltar. Eles tentam ainda impedi-lo, não, olha, peraí, fica um pouco mais. 10 dias, quem sabe? Ele fala: não me segure agora. Não me detenham agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Não me detenham agora que eu sou crente. Quero servir, quero discipular, quero evangelizar. Não me detenham agora. Eu quero servir. Versos 66 e 67 é o final do capítulo. Depois o servo, eles retornam. Eu acho bonita a personalidade de Rebeca. Vamos chamar Rebeca. Você quer ir, Rebeca? Sim, quero, respondeu ela. Sim, quero. E estou indo. E a caravana retorna, agora com Rebeca, sua ama, o servo de Abraão e alguns outros homens. E ela é abençoada pela família. Deus abençoe, que você cresça, nossa irmã, até milhares de milhares, sua descendência conquiste cidades, cresça, conforme a bênção que deram para Abraão. Então eles voltam. E eles retornando mais uma vez à providência do Senhor. Quando retornam, Isaac está à tarde, está no Neguebe e sai para meditar. E ao erguer os olhos, parece uma cena de filme, não? Isaac ergue os olhos. O pessoal vem inventar dorama. Olha, Gênesis aqui. Ele ergue os olhos, ela também ergue os olhos, os dois se olham, e ela pergunta: quem é? O servo fala: é o meu Senhor. Então ela cobre o véu. Depois o servo conta tudo a Isaac, tudo o que havia feito. Isaac leva a Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, faz dela sua mulher e a amou. E assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Certamente que após o relato do servo, de tudo que aconteceu para Isaac, certamente que Isaac viu a providência do Senhor ali. Certamente Isaac falou: meu Deus, que coisa maravilhosa. Foi assim, você chegou? Foi assim, eu cheguei, estava com um cântaro, foi a primeira a chegar, ela falou exatamente aquilo que eu tinha orado, e quando eu vi, neta do irmão do seu pai. Meu Deus, que maravilhoso esse Deus. A palavra diz que Isaac amou Rebeca e foi consolado pela morte de sua mãe.
É interessante porque nessa época os escritos eram escassos, né? A escrita era muito laboriosa para você escrever, não é como a gente escreve hoje. Por isso que alguns momentos, para nós ocidentais do século XXI, alguns momentos para a gente falta muita informação na Bíblia. Por exemplo, como é que Rebeca conheceu o sogro? Não fala. Como é que foi a festa de casamento? Não fala. Não fala como é que foi. Então, são alguns relatos que para a gente, ocidentais, falta, né? Mas a verdade é que nada disso importa. O que o texto, o que o autor sagrado queria dizer, é o que importa. O que importa aqui é o amor do Senhor demonstrado através da sua providência. É isso que importa. Para que a gente não perca tempo, né, com outras coisas, o que importa é que o amor do Senhor é demonstrado através da sua providência. Eu quero fazer algumas aplicações agora, pensando nessa história tão bonita, que não tem nada de romantismo. Não tem nada de romantismo aqui. Mas é bonita a história, porque aponta para a providência do Senhor, para o amor do Senhor. O texto não nos ensina a orar de maneira que, ao abrir os olhos, a primeira mulher que passar será minha esposa. Eu vou orar, Senhor, e quando eu abrir os olhos, a primeira pessoa que passar vai ser meu esposo. O texto não ensina isso, pelo amor de Deus. Não tem nada, absolutamente nada com isso. O texto mostra, sim, que eu devo ser atencioso com aquilo que a palavra me diz. Eu devo ser obediente com aquilo que o Senhor me orienta. Devo buscar um crente em Cristo Jesus. Devo buscar alguém que faz parte da minha família da fé. Devo buscar alguém que faça parte da aliança. É interessante porque hoje, de um modo geral, os jovens, as jovens, fazem verdadeiros tutoriais. Eu quero que meu esposo seja assim, assim, assado, assim. Não tem problema nenhum, mas esquece de colocar o principal. Tem que ser um crente em Cristo Jesus. Não quero ninguém, não quero nenhum cananeu. Eu quero um crente em Cristo Jesus. O texto nos mostra o tempo todo um Deus amoroso e providente. Esse Deus continua sendo o mesmo Deus hoje. Ele é eterno, Ele é poderoso e pode agir assim diante dos cenários adversos. Meu Deus, eu olho para o mundo e falo, meu Deus, que coisa louca. Olha, quem casou, casou, quem não casou, não casa mais, porque não é possível. Os homens não querem ser mais homens. E os que são, não querem coisa séria. Não, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo providencial e amoroso. Agora nós devemos estar debaixo da direção dele. O que eu quero dizer é que Deus é bom, poderoso e providente. Ele é quem forma, Ele é quem sustenta e Ele é quem cuida de nossas famílias, desde a formação. Não são seus planos, não são nossos planos, não é o que você acha melhor. Olha, eu quero casar com pessoa já formada, tudo isso é bom, não tem problema nenhum. Mas os planos devem estar submetidos ao Senhor. O plano não pode ser só seu, porque sua vida não te pertence. Ele é que cuida. Ele é que cuida. Ele mesmo prepara todas as coisas para que a vontade dele seja cumprida conforme ou dentro de nossas famílias. Ele cuida para que a sua vontade seja estabelecida em nossas famílias, a partir do momento que nós buscamos fazer a vontade dele. Aliás, Deus é tão misericordioso que mesmo quando a gente às vezes não faz a vontade dele, mesmo debaixo de desobediência, às vezes ele usa de misericórdia para ajustar, né? Às vezes essa misericórdia é com uma mão pesada, para que a gente se ajuste. Mas Deus é poderoso. Ele continua sendo Deus das famílias. E Ele é poderoso para conduzir de maneira providencial, contanto que você busque fazer aquilo que é aprazível ao Senhor. Um ensino que precisa ficar claro aqui também é que Deus não está presente apenas em grandes milagres ou em grandes desafios ou naquilo que nós entendemos que são assuntos de grande importância. Isso não é verdade.
Deus é poderoso sobre todas as coisas. O conceito de grande ou pequeno serve para a gente. Porque para Deus não tem nada grande, para Deus não tem nada de desafiador. Esse conceito é para nós. Então, Deus deve ser consultado em todas as coisas, nas menores rotinas, nas mais normais rotinas que você pode imaginar. Deus deve ser consultado, Deus deve ser buscado, porque a ideia é que, não, para o meu casamento eu tenho que falar com Deus, mas no dia a dia, não, é para tudo. Ele não enxerga o que nós enxergamos como grande, pequeno. Ele deve ser nosso Senhor sobre todas as coisas, na formação de uma família e no dia a dia, na rotina que desgasta. Deus é o centro de todas as coisas. Então, o ensino aqui é claro, nós devemos orar por todas as coisas. Todas as coisas. E olha que interessante, ele fala assim, Deus me dá bom êxito. Deus sempre dá bom êxito à sua oração. Como assim? O Senhor sempre responde a oração. Pode ser sim, pode ser não, pode ser aguarde. Aguardar é que é mais difícil, né? Mas em todas as respostas é bom êxito. Porque a vontade dele é melhor do que a nossa, é perfeita. O simples fato de orar, já é graça. Porque eu posso me comunicar com o Criador de todo o universo, Deus Todo-Poderoso. Só o fato de me comunicar com Ele já é graça. Portanto, ore para todas as coisas. Você sempre será bem-sucedido na medida que você ora. Agora, faça como servo. Quando você receber a resposta, adore o Senhor, como o servo de Abraão fez. Recebeu, se prostrou e adorou o Senhor. Por último, existe algo aqui nesse texto intrigante para mim. Eu não sei se vocês percebem isso. Mas assim, a palavra de Deus diz que existe hora para todas as coisas em Eclesiastes. Existe hora para todas as coisas, hora para nascer, hora para morrer. Uns chegam, outros partem. Agora, Deus, Ele, como eu disse, Ele é providente. Ele é um Deus eterno, Ele é o Senhor de todo o tempo. Ele não falta jamais. Nós podemos faltar uns para os outros, mas Deus não falta jamais. Quando Sara morreu, Isaac tinha 37 anos. A palavra de Deus diz em Gênesis 25, 20, é o próximo capítulo, que Isaac casou com 40 anos. Então, entre a morte de Sara e o casamento de Isaac, se passou 3 anos. 3 anos. 40 anos ainda estava com Isaac. Eu ainda estava com Abraão ainda, viu? 40 anos. Não tinha casado. Pai rico, mas solteirão ainda. Depois de 3 anos da morte de Sara, a palavra diz que Isaac ainda não havia sido consolado. 40 anos. E no verso 67 diz assim, que Isaac amou Rebeca, e agora, somente agora, ele é consolado pela morte de sua mãe. Intrigante isso. Champlin diz assim, a tristeza transmutara-se em alegria, o coração pesado em bom ânimo, a dor da saudade em consolação. Lembra do que eu disse? Existe tempo para todas as coisas. Esse é o processo da vida. Existe hora para morrer, hora para nascer. Uns chegam, outros partem. Mas Deus é um Deus providente e também é um Deus consolador. Até um pai e uma mãe pode faltar, mas Deus jamais falta. Ele é um Deus eterno e que consola. Nesse tempo que nós vivemos, nesse mundo, Ele nos consola muitas vezes temporariamente diante de grandes dores. Ele nos consola temporariamente, como Isaac foi consolado por uma esposa. Mas um dia nós seremos consolados para todo sempre. Esse Deus providente, esse Deus que consola, Ele já providenciou a salvação em Cristo Jesus. Mas um dia a consolação não será mais temporária. A consolação será perene para todo sempre.
Até lá, a nossa oração deve ser a oração parecida com a do servo. Senhor, meu Deus, dá-me nestes dias, enquanto o Senhor Jesus não volta, dá-me bom êxito. Ajuda-me a viver de maneira agradável a Ti, em meus relacionamentos, em meu casamento, mas acima de tudo, na forma de Te servir, para que o Teu nome seja ainda mais engrandecido.